Olá a todos! Estamos no nosso 40º dia, que eu achei que era o último, mas não é. O livro vai para além, né? Ele vai até o capítulo 42, se eu não me engano, né? Mas que bom, isso nos dá mais 3 dias aqui de devocionais, né? Então vamos lá. 40º dia, vivendo com propósito. 3 perguntas que são importantes. Quem sou eu é a primeira delas. É uma pergunta relacionada à identidade e ela é muito importante. Ela define quem você é. E quando você compreende os 5 propósitos que a gente está discutindo aqui, você consegue definir, certo? Por quê? Porque agora você sabe que você é o filho do Deus vivo, que ele te confere uma identidade, ele te fez a imagem e semelhança dele. Então você sabe quem você é. Outra pergunta importante é: tenho algum valor? É uma pergunta muito importante. Por quê? Porque ela fala sobre a sua importância. Você é importante para alguém? Para quê? Né? E de novo, quando a gente entende os 5 propósitos, a gente consegue entender bem que a nossa vida tem valor. A gente foi feito para um propósito de amar a Deus, amar o próximo, imitar Jesus, servir aos nossos irmãos e ainda alcançar outras pessoas para Jesus. E depois a terceira pergunta é: qual o meu lugar nesta vida? Qual é o impacto que a minha vida gera? Olha que interessante. A gente tem muitas questões ligadas a esta questão, né? Mas são as 3 questões essenciais, são as que são mais profundas e que as pessoas deveriam se preocupar mais em responder, né? E pensando nisso, aqui a gente sugere aqui uma declaração de propósito. O que significa isso? Que você vai pensar nisso, quem eu sou, que valor eu tenho, como é que eu impacto as pessoas. Tá, então que frase, que parágrafo poderia me definir? Qual é a minha declaração de propósito? Pensa nisso. Essa declaração é importante porque ela vai lembrar para você sempre que você estiver perdido, ela vai lembrar o seu propósito. Ela vai resgatar em você aquilo que você entendeu da parte de Deus como sua contribuição nesse mundo, quem você é, sua importância. Bom, seu compromisso com os propósitos, com a palavra de Deus, define como você vai viver daqui para frente, né? Assim, como vai ser daqui em diante. Então, pensar em tudo isso para agir de acordo com isso. Não para continuar vivendo do jeito que você já vivia antes. Mas agora que você sabe tudo isso que foi dito aqui, qual é o meu propósito? Qual é a minha declaração de propósito? Como que isso vai definir o que eu vou fazer daqui para frente, então? Então, expressar através de uma declaração a sua identidade integral, né? Agora, em primeiro lugar, essa declaração precisa levar em primeiro lugar o primeiro propósito. O centro da vida precisa ser Deus, né? Você precisa primeiro se ver como um adorador, como alguém que ama Deus. E você pode, por exemplo, perceber que quanto mais preocupado você estiver, mais isso denuncia quanto você não confia em Deus e não tem Ele como o Deus da sua vida. Então pensa numa declaração que deixa isso muito claro para você. Eu sou filho de Deus, eu creio no Deus vivo e poderoso, Criador de todas as coisas e que me criou com amor para um propósito. A declaração pode começar assim. Segundo, você vai pensar na marca da sua vida, certo? Que é ser igual a Jesus, a questão do discipulado. A marca que eu vou deixar nesse mundo, a marca da minha vida é ser igual a Jesus. Eu quero que as pessoas se lembrem de Jesus quando pensarem em mim. Tem que ser sobre isso. Então, o objetivo de ter um caráter parecido com o de Jesus. Então, eu sou filho de Deus, do Deus Criador, do Deus vivo, e vivo para imitar Jesus. Quero deixar como marca uma vida igual a de Cristo Jesus. Esse é o objetivo de um caráter santo. Outra parte dessa declaração, que é a terceira aqui, é a contribuição da minha vida. Como é que eu vou contribuir? Através do serviço. Através do serviço ao reino de Deus. É o que eu vou fazer, o que eu vou fazer com tudo que eu sou e com tudo que eu tenho. No que eu vou empenhar tudo que eu sou e o que eu tenho, tudo que eu aprendi, tudo que eu vivi. Certo? Isso também é bom estar na declaração. Precisa estar. Qual é a mensagem da minha vida? E aí a gente tem que lembrar que a nossa missão é transmitir Jesus. Então como é que a minha vida vai transmitir Jesus daqui para frente?
Como que eu vou agir e falar para transmitir Jesus? Comunicar Jesus por meio das minhas ações e palavras. E por último, a comunidade da minha vida. De que povo eu farei parte? Onde eu terei comunhão? Certo? Como é que eu vou amar e servir meus irmãos na fé? Então pensa numa declaração. Eu sou filho de Deus, creio no Deus vivo, Criador dos céus e da terra, que me amou, que veio morar entre nós e me salvou. E por isso eu quero imitá-lo, eu quero ser igual ao Filho, igual a Jesus. Eu quero ter o caráter santo de Cristo. E quero fazer isso para transmitir Jesus onde eu estiver, do jeito de ser, do jeito como ele me fez para ser, que é parecido com o de Cristo. E eu vou fazer isso, certo? Vivendo nessa comunidade que eu escolhi, no caso a Igreja Batista, né, entre os meus irmãos da Igreja Batista. E com tudo que Deus me deu como professor, como pastor, como tradutor, se for o caso, como psicanalista, se for o caso, com tudo que eu já aprendi, eu vou usar para Deus, para abençoar pessoas. E aí eu quero deixar o versículo de hoje, que é Atos 13:36, que diz assim: Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Olha que versículo interessante. É o nosso propósito. Davi serviu aos propósitos de Deus em sua geração. Você deve servir aos propósitos de Deus na sua geração, agora. E a pergunta é: quando dedicarei tempo para escrever minha resposta a essas 5 grandes questões da vida, aos 5 propósitos? Quando colocarei meu propósito no papel, deixar registrado como eu me enxergo a partir desses propósitos que eu aprendi até aqui então? Esse é o exercício de hoje. Fazer isso, escrever. Qual que é o meu propósito então? Pensa na sua vida, nas suas experiências e escreve. Nos vemos amanhã. Até lá.